Olá pessoal, sou Meca Andrade, diretora do Grupo Método. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que eu tenho pensado e discutido em pequenos grupos já faz um tempo. É um tema recorrente para mim porque eu lido bastante com pessoas com TEA na idade adulta, adolescentes, etc. E também lido com pessoas com TEA que têm dificuldades comportamentais maiores. Então é o tema da residência. Que muitas vezes é discutido por aí em termos de institucionalização ou internação. Para mim, fica impossível não falar mais sobre isso, principalmente por conta de uma discussão que tem havido aí no Facebook desde uns dias atrás, sobre o depoimento de uma mãe bastante comovente diante da necessidade de internar o filho por conta de dificuldades comportamentais. Eu usei a palavra internar porque eu não sei maiores detalhes da história e foi essa palavra usada por essa mãe. Mas isso traz para a gente uma discussão, uma necessidade que a gente vê em milhares de outras, em centenas de outras, com centenas de outras famílias que muitas vezes se calam, até não se pronunciam tanto quanto talvez devessem para produzir uma mudança significativa. Mas eu queria trazer essa discussão para o nível da residência e na necessidade da residência e não necessariamente de mais leitos psiquiátricos ou de internação. E aqui é importante falar, eu acho que a gente conquistou nos últimos anos muitas coisas em termos de desinstitucionalização, de terminar e gradualmente diminuir o número de pessoas com TEA e com problemas graves de comportamento que estão levando a vida em instituições psiquiátricas. E não estou, de maneira nenhuma, aliás, muito pelo contrário, sugerindo que a gente devesse aumentar de novo os números de leitos psiquiátricos. O que eu estou querendo aqui é fazer um apelo para que as pessoas invistam um pouco mais de tempo, de atenção e de dedicação, de esforço em entender o que seriam, de fato, residências terapêuticas para pessoas com autismo. Eu não posso entrar nesse assunto sem explicar, pelo menos brevemente, a minha experiência com isso. Eu trabalhei como aplicadora, ou seja, como terapeuta, em residências terapêuticas para adultos nos Estados Unidos, e eu fui coordenadora de residência terapêutica de intervenção comportamental intensiva para pessoas com autismo e com problemas de comportamento muito graves, o que a gente chamava de intensiva. E fui supervisora de um programa desse por mais de 5 anos, então eu tenho alguma experiência nesse sentido. Então eu vou falar de residências terapêuticas primeiro como uma forma adequada de oferecer uma intervenção intensiva para uma pessoa que está enfrentando as dificuldades comportamentais ou que tem uma necessidade imensa de intervenção, ou seja, intervenção 24 horas por dia, 7 dias por semana, por um período prolongado. Por que a residência é um ambiente legal para se fazer isso? Porque a residência, no mínimo, reproduz as condições que essa criança que esse indivíduo vai ter em casa. Então, é um contexto adequado para a gente ensinar habilidades, ensinar repertórios e modelar comportamento que a gente não conseguiria fazer numa situação clínica ou na situação escolar. Então, nesse sentido, a residência tem um papel terapêutico claro, quer dizer, é um momento de maximizar, de intensificar a intervenção. Isso pode ser feito tanto para crianças quanto adolescentes ou adultos. Eu trabalhei em algumas residências com crianças, dentro da residência que eu trabalhei, das residências que eu trabalhei, eu tive crianças entre 3 e 30 anos, quer dizer, uma margem bastante grande, sendo que essas mais novas eram crianças numa situação mais aguda, que estariam possivelmente sendo colocadas num leito psiquiátrico, que teria inúmeras limitações com relação à intervenção e resultados da intervenção. Então a residência pode servir como um instrumento de intervenção. No caso da pessoa com autismo adulta, que ainda depende de muita ajuda para executar certas atividades, para garantir segurança, ou que tem problemas de comportamento graves, a residência também pode ser um ambiente terapêutico adequado, não só pela questão de segurança, mas pela qualidade de vida. Isso não é sinônimo de internação, de institucionalização. Eu vejo a residência para o adulto
como uma forma de garantir a esse adulto a cidadania, a mesma cidadania que eu e você temos. Quer dizer, esse cara tem direito a ter uma casa, ele tem direito a ter um lugar dele, ele tem direito a exercer no máximo possível a sua autonomia. Então, que características teriam essa residência? Eu fico triste quando eu vejo algumas residências aqui no Brasil, e eu já vi algumas que eu não gostaria de citar o nome, talvez nem lembre de todas, mas as características, vamos dizer, mais comuns que tem é que elas são isoladas. Então, muitas das residências que têm até algumas características legais são isoladas como fazendinhas, pequenas fazendinhas, elas não estão na comunidade onde essas crianças, esses indivíduos, esses adultos pertencem. Elas estão fora da comunidade, talvez por uma questão de logística e de segurança. Mas a gente tem que pensar em trazer essas residências para o ambiente onde esses meninos moram, para onde eles pertencem, onde eles possam ver a família nos fins de semana, onde eles possam participar de eventos com aqueles que são importantes para ele. E outra coisa que para mim é marcante é que a maior parte dessas residências ela tem um modelo de cuidados, de assistência, e não de exercício da cidadania, e não de promoção da autonomia. Então, é essa mudança de foco que eu sugiro para as residências terapêuticas que são desenhadas para pessoas como esse jovem que teve que ser internado. Quer dizer, a gente precisa dar um lugar onde eles possam ficar em segurança, onde as pessoas sejam treinadas e sejam qualificadas para lidar com os desafios comportamentais que eles apresentam, mas também sejam treinadas e qualificadas para estabelecer novos repertórios, para reforçar comportamentos adequados, para promover autonomia, para inserir esse sujeito no ambiente cultural, no ambiente na comunidade a qual ele pertence. Então, o propósito da residência terapêutica não é isolar o sujeito, mas, pelo contrário, potencializar aquelas habilidades que ele já tem, construir tantas outras, mantê-lo em segurança de uma forma não assistencialista, mas de uma forma terapêutica. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento de reflexão que a gente está tendo essa semana por conta desse evento isolado, para pensar um pouco como a gente vai promover, criar esses locais, agora que os leitos psiquiátricos estão sendo reduzidos e vão ser reduzidos cada vez mais, que alternativa a gente vai dar para aquelas pessoas que vão precisar de alguma ajuda, de algum suporte, para poder exercer a cidadania a qual eles têm direito. Então essa é a reflexão que eu queria que todo mundo levasse para casa hoje. Não se esquece de dar um pulinho na página do Facebook da gente, no blog do Projeto Amplitude, tá? Beleza? Até semana que vem.